Olá, pessoal. Como é que vocês estão hoje, hein? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer exercícios para fixar melhor o conteúdo de proporções. Nós vamos ver, exercícios que apliquem a regra de 3 simples direta, a regra de 3 simples inversa e também a regra de 3 composta. Lembrando aí, certo, dos conceitos de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Para resolver todo e qualquer problema, nós vamos precisar fazer o que primeiro? Nós vamos precisar, primeiramente, identificar quais são as grandezas. Por exemplo, vamos ver aqui nesse problema. Em uma corrida de Fórmula 1, o piloto dá uma volta na pista em 1 minuto e 30 segundos com a velocidade média de 200 quilômetros por hora. Ou seja, as duas grandezas nesse problema é o tempo e a velocidade. Depois que você identificar quais são as grandezas, monte uma tabelinha com essas grandezas, os valores e o valor, que a questão está pedindo para você calcular, para você determinar. Seu terceiro passo é identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, Porque com base nisso, se é direta ou inversa, você sabe qual a regra que você vai utilizar, Regra a se a aplicar. Por exemplo, se são duas grandezas, então ou você vai utilizar a regra de 3 simples direta ou a regra de 3 simples inversa. Agora, se são mais de duas grandezas, 3 grandezas, 4 ou mais, enfim, você vai usar a regra de 3 composta. Então, vamos ver aqui, no nosso problema, o que nós temos. Então, nós temos aqui o tempo, que vamos medir, no caso, em minutos, e temos a velocidade média, dada em quilômetros por hora. Se a velocidade média for 200 quilômetros por hora, ele consegue dar uma volta na pista em 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos é 1 minuto e meio, né? Já que 1 minuto tem 60 segundos, 30 segundos é a metade, 1 minuto e meio. E diz o seguinte, se sua velocidade cair para 180, qual será o tempo gasto? Eu não sei, vamos colocar X ou qualquer outra letra da sua escolha, né? Qual será o tempo gasto para dar a mesma volta na pista? Pronto, olha, eu fiz o primeiro passo, que é identificar as grandezas, montei minha tabelinha. Meu terceiro passo é identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos ver, pessoal. Vocês concordam comigo que quanto mais veloz, quanto maior for a velocidade, menos tempo, menor o tempo ele vai gastar, menos tempo ele vai levar para dar uma volta completa na pista. E quanto menos veloz, mais tempo ele vai levar para dar uma volta na pista. Então, se um aumenta na medida que a outra diminui, então elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós vamos aplicar o quê? Regra de 3, simples e inversa, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, de que forma se dá isso, Pega esse com esse, multiplica, e esse com esse e multiplica. 1,5 vezes 200 dá 300. Aqui, para isolar o x, que está multiplicado por 180, nós vamos dividir por 180 ambos os lados. Então, perceba aqui, corta. Aqui dá para cortar um zero. Vamos ficar com o x igual a 30 sobre 18, que dá para simplificar. Dá para dividir por 6. Dá 5 sobre 3. O que é 5 sobre 3 minutos, minha gente? Vamos ver. Primeiro, separo parte inteira e parte fracionária. Separando 5 terços, vai ficar 3, mais 5 é 3 mais 2, dividido por 3. Você pode fazer aqui, ó, sobre 3 sobre 3. Ficamos com 1 mais 2 terços. Essa é a parte inteira, essa é a parte fracionária. Esse 1 inteiro é 1 minuto.
Nós temos 2/3 de 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos, então nós fazemos 2/3 de 60 segundos. Ó, 2 vezes 60 dá 120, 120 dividido por 3, 40. Então, a uma velocidade de 180 quilômetros por hora, ele vai levar 1 minuto e 40 segundos para dar uma volta na pista. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportado pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade, com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Então, o primeiro passo é identificar as grandezas. As grandezas são a quantidade de telhas e a quantidade de tijolos. A primeira relação diz que é 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 90 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Primeiro vamos ver a relação, né? Se tem 900 telhas, então quantos tijolos? Aqui perceba que elas duas são, as duas grandezas são diretamente proporcionais, então nós vamos utilizar a regra de 3. Simples e direta. De que forma nós fazemos isso? Ó, é esse com esse. Esse e esse. Ó, dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque nós vimos que proporção nós fazemos isso, né? Ó, essa razão proporcional com essa razão. Nós fazemos isso. Agora, quando é inversamente proporcional, ao invés de dividir, nós fazemos multiplicação, como fizemos no exemplo anterior. Esse aqui é diretamente proporcional, então fazemos assim. Agora o cruz-credo. O cruz-credo. 1.500 vezes x igual a 900 vezes 1.200, que dá 1.080.000. O x que está multiplicado por 1.500, nós vamos precisar, ó, dividir por 1.500, ambos os lados. Aqui vai embora, ó, fica x. Aqui dá para cortar 2 zeros e dividir o restante, que é 10.800 por 15, que dá igual a 720. Então, pela relação, nós temos 900 telhas ou 720 tijolos. Perceba que os nossos 720 tijolos está abaixo do limite máximo. O limite máximo é 1.200 tijolos, ok. Nós podemos carregar o caminhão com 720 tijolos e ainda não estamos atingindo o máximo. A questão pergunta: podem ser acrescentados à carga, acrescentados a essa carga aqui, ó. Podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga do caminhão. Então, quantos tijolos nós podemos acrescentar a mais aqui, a mais, né? De modo que não ultrapasse os 1.200, né? A gente pode. Quantos tijolos falta para completar a carga máxima sem ultrapassar ela? Então, isso a gente consegue com a subtração simples. Então, se a gente fizer 1.200 menos 720, dá 480 tijolos. Ou seja, o caminhão já está carregado com 720 tijolos. Nós podemos acrescentar ainda 480 tijolos, né, no máximo aí, sem ultrapassar a carga máxima, que é 1.200. Então, letra D. Um caminhão percorre 1.116 quilômetros em 6 dias, rodando 12 horas por dia. Quantos quilômetros ele percorrerá em 10 dias, rodando 14 horas por dia? Então, primeiro passa as grandezas. Então, veja que tem 3. A distância percorrida
dado em quilômetros, a quantidade de dias que ele está percorrendo, né, rodando com o caminhão, e as horas diárias, e as horas por dia. Então, nós temos aqui, ó, que ele consegue percorrer 1.116 quilômetros durante 6 dias, rodando 12 horas por dia. A questão pergunta quantos quilômetros, eu vou botar aqui X. Ele vai percorrer em 10 dias, rodando 14 horas por dia. Pronto, ó, como nós temos mais de uma grandeza, né, em proporções diferentes, ó, perceba que o 6 e o 10 têm uma proporção totalmente diferente com o 12 e o 14, né? Então, nós vamos precisar usar a regra de 3 composta. E o que é a regra de 3 composta? Nada mais é do que fazer a regra de 3 simples mais de uma vez. Você vai precisar fazer pelo menos o 2, mas há problemas que você precisa fazer mais vezes, né? Por quê? Composta. Porque sua variável, né, o valor que falta, sofre influência de duas razões. No caso aqui, dos dias e das horas por dia. Nós vamos ter que identificar a relação entre elas. Então, vamos aqui, ó. Considerando distância e dias. Perceba que o que é que nós temos? Que quanto mais dias ele ficar rodando, maior a distância que ele vai percorrer. Né? Vocês concordam? Quanto mais dias esse caminhão passar rodando, maior a distância. Então, se um cresce e o outro cresce, aqui eles se relacionam de forma direta. Então, para essas duas grandezas, nós vamos aplicar a regra de 3 simples direta. Agora, observando a relação entre distância e horas por dia. Também perceba que as duas se relacionam de forma direta. Por quê? Quanto mais horas por dia, quanto mais horas diárias, né? Quanto mais horas diárias esse caminhão ficar rodando, também maior a distância que ele vai percorrer. Então, essas duas grandezas também se relacionam de forma diretamente proporcional. Então, veja, nós vamos fazer regra de 3 simples, direta, duas vezes. Então, vamos fazer a primeira. A primeira é relacionando distância e dias. Então, vou colocar aqui, ó. Distância e dias. Como ela é direta, então o cálculo funciona dessa forma. Vamos fazer o cruz credo. X vezes 6, 6x. 1.116 vezes 10. Só acrescentar o zero, né? 11.160. Esse 6 que está multiplicando, a gente vai precisar dividir. Divide ambos os lados. Aqui corta, vai ficar x. E esse valor aqui, dividido por 6, vai dar 1.860. É o nosso resultado final? Não, esse é o resultado parcial. Nós fizemos considerando apenas a relação entre distância e dias. Vamos precisar fazer a segunda regra de 3 para achar a resposta completa, considerando dias e horas por dia. Ó, o segundo passo é o seguinte. Para fazer a segunda regra de 3, no lugar dos valores da distância, a gente vai colocar os valores que a gente determinou parcialmente. Então, no lugar de 1.116, agora eu vou colocar 1.860. No lugar do x, para eu não repetir, eu vou colocar alguma outra variável, y. E as horas por dia, que é a outra grandeza, que são 12 e 14. Né? Ó, desse para esse, desse para esse. Como elas funcionam de forma diretamente proporcional, então vamos fazer regra de 3 simples direta. Funciona dessa forma, né? Essa proporção, essa razão, proporcional a essa razão. Agora vamos fazer cruz credo. Fica esse vezes esse, que dá 12y, igual a 1.860 vezes 14, que dá 26.040. Aqui, veja, o y está multiplicado por 12, então a gente vai precisar dividir por 12
para isolar o y. Aqui corta, fica y. E 26.014 dividido por 12, tá? 2.170. E a unidade, né, que a gente está aí trabalhando para a distância é quilômetros. Pronto, olha, essa é a resposta completa. Depois de fazer a regra de 3 composta, ou seja, duas regras de 3. Então, quantos quilômetros ele percorrerá? Esse daqui. Considerando que ele passa 10 dias rodando e 14 horas por dia. Certo? Então, essa é a resposta. Uma gráfica possui 8 impressoras iguais que trabalham 4 horas diárias para imprimir determinada quantidade de panfletos para distribuição em 7 dias. Vamos lá, identificar. As grandezas são a quantidade de impressoras, as horas diárias e a quantidade de dias para distribuição de panfletos. Então, veja só, tem-se 8 impressoras trabalhando 4 horas diárias para imprimir uma determinada quantidade de panfletos para distribuir em 7 dias. Com a chegada de um pedido urgente dessa quantidade de panfletos, quantas horas diárias, aqui eu vou colocar o X, serão necessárias para entregar o pedido em 3 dias com 2 impressoras a mais. Você tinha 8 impressoras, 2 impressoras a mais, 8 mais 2, 10. Novamente, ó, quantas horas diárias, X, serão necessárias para entregar um pedido em 3 dias com 2 impressoras a mais. Pronto, perceba, né? Fizemos o primeiro passo, que é identificar as grandezas, montamos a tabela, né? Veja que nós vamos ter que usar regra de 3 simples, aliás, regra de 3 composta, porque tem mais de 2 grandezas, e perceba que essa proporção é totalmente diferente dessa, a razão é totalmente diferente dessa. Então, nós vamos precisar da regra de 3 composta, ou seja, fazer regra de 3 2 vezes. Então, vamos lá observar a primeira influência. Vamos observar a impressora com horas diárias. Perceba que quanto mais impressoras você tem trabalhando, espera-se que você precise de menos horas diárias. Então, essas duas grandezas funcionam de forma inversamente proporcionais. Então, nós vamos aplicar para essas duas grandezas a regra de 3 simples e inversa. E horas diárias e dias. Também espera-se o seguinte, quanto mais horas diárias você trabalhar, espera-se que você consiga realizar o trabalho em uma quantidade menor de dias. Ou quanto mais dias você tiver disponível para trabalhar, para entregar o pedido, né? Menos horas diárias. Né? Eu percebo que quanto uma cresce, a outra diminui. Ou seja, essas duas grandezas também funcionam de forma inversa. Então, ao relacionar essas duas aqui, nós vamos também fazer regra de 3 simples e inversa. Então, vamos lá. Para essa primeira, impressoras e horas. Vamos lá, impressoras nós temos 8 e 10, e horas diárias 4 e x. Como é inversa, ao invés de a gente fazer isso daqui, ó, não vai fazer isso aqui, né? Nós vamos fazer a inversa, que é, em vez de dividir, é multiplicando. Então, é esse com esse, ó, 8 vezes 4, e esse com esse, 10 vezes x. 8 vezes 4 dá 32. Esse 10 que está multiplicando o x. Para isolar o x, a gente vai precisar dividir por 10, divide ambos os lados. Corta o 10, aí 32 dividido por 10 dá 3,2. 3,2 horas. Esse é o resultado parcial. Nós vamos precisar fazer a segunda regra de 3 aqui para encontrar o resultado final.
Então, fazendo outro. Dias com horas, né? Horas diárias aqui, ó, com dias. As horas diárias agora, ao invés de ficar 4 e x, no lugar do 4, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é 3,2. No lugar do x, eu vou colocar outra variável, mas podia ser qualquer letra que você quisesse. Então, 3,2 de y e os dias são 7 e 3. Também funcionam, né, se relacionam de forma inversamente proporcional. Então, fazemos esse com esse, multiplicando, e esse com esse, multiplicando. 3,2 vezes 7 dá 22,4. Y vezes 3 é y vezes 3. Para isolar o y que está multiplicado por 3, nós vamos precisar dividir por 3, então você divide ambos os lados. Aqui corta, vai ficar y. E aqui, ó, 22,4 dá uma dízima periódica. Então, a gente aproxima aí um valor. Então, 22,4 dividido por 3 dá aproximadamente 7,5. Então, esse é o resultado final, né? São as horas que serão necessárias trabalhar por dia, utilizando 10 impressoras e para conseguir finalizar o período em 3 dias. E por hoje é só, pessoal, certo? Mais próxima aula, próximo vídeo, eu vou gravar também com mais exercícios sobre proporções, certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem, um abraço apertado e até o próximo vídeo.